Bom dia, oitavo ano, tudo bem? Bom, hoje nós vamos ter a nossa aula de biologia e nós vamos falar sobre o filo dos poríferos. Nós vamos falar sobre as esponjas. Engraçado, não me lembro de fazer assinatura da revista Boa Vida. Uau! Olha só essas descrições incríveis de um nível de vida melhor, olha. Pode parando. Bob Esponja não tem nada a ver com porífero. Esse desenho é a maior balela que tem, porque os poríferos, eles são animais que são sésseis, né? São os animais mais simples do reino animal em si. Então eles não têm nem um pouco das características que esse Bob Esponja tem. A única coisa que eles têm em comum em si seria os furos no corpo, que o Bob Esponja tem. Mas o porífero em si, o animal porífero, ele não tem as características do Bob Esponja, porque ele não tem tecido, ele não tem olho, ele não tem sistema nervoso, né? Então eles são animais, na verdade, que são considerados pluricelulares, né? O primeiro grupo de animais seriam os animais mais simples que nós conhecemos, e esse grupo de animais é formado, na verdade, por várias células, mas mesmo sendo formado por várias células, as células são simples, elas não chegam a organizar tecidos em si, tá bom? Bom, nós vamos fazer a aula assim, vou botar uma imagem e nessa imagem eu vou explicando as estruturas que você encontra no corpo do porífero em si, tá bom? Então segue a imagem. Bom, então se você for olhar, esse é um porífero. É um animal que quando você olha, e às vezes até mesmo por falta de conhecimento, não dá para ter ideia de que ele é um animal mesmo, mas ele é um animal aquático, né? Então a característica dos poríferos é serem animais aquáticos. Eles são animais que eles se alimentam, né? Uma característica dos animais é se alimentarem. Na verdade, se a gente for analisar a característica de animal assim num todo, os animais eles são pluricelulares e eles são heterotróficos, ou seja, são organismos que precisam se alimentar. Só que os poríferos, como eles não se movimentam, eles precisam ser aquáticos para poder se alimentar e eles são considerados animais filtradores, ou seja, eles filtram a água do ambiente que eles estão e eles acabam retendo as partículas sólidas que existe no ambiente para conseguir se alimentar em si, certo? Então eles são classificados como metazoários porque eles são pluricelulares. Em relação à simetria dos poríferos, eles são assimétricos, né? Então você não consegue pegar o corpo do porífero e dividir em várias partes iguais, porque eles são formados de uma forma que não tem uma característica definida, uma forma definida em si, certo? Então a simetria neles é ausente. Então a gente diz que eles são assimétricos em si. Eles são animais que são sésseis, ou seja, não tem movimento, são fixos, né? Ficam fixos no substrato em si e eles dependem da água exclusivamente então para conseguir se alimentar. Os poríferos em si também, eles são considerados animais filtradores e eles também acabam contribuindo com o meio ambiente. Por exemplo, como eles vivem em ambientes aquáticos, se o ambiente que ele vive está poluído, os poríferos acabam morrendo por causa disso, indicando que aquele ambiente não está próprio para consumo, né? Está poluído em si, porque eles filtram a água e se tiver impureza eles acabam filtrando essas impurezas e acabam morrendo em si. Tudo bem? Bom, esses seriam os poríferos, uma imagem para você ver. Bom, essa aqui é a estrutura de um porífero, então, esse é o corpo, certo? Bom, ele é chamado de porífero porque o corpo dele tem vários poros, certo? Então você repara aí, ó, os poros, né? Eu vou dar uma destacada aqui, ó. Então você tem os poros, que são aberturas laterais no corpo dele, para que a água possa circular. Lembra que eu falei que eles são filtradores? Então a água circula no corpo dele, entrando pelos poros, né? Então na sua apostila, lá na página 10 tem uma imagem de um porífero. Não está com todas essas células. Então aqui tem algumas células que não estão na apostila. Aí você pode ir complementando, tá? Fazendo anotação então na imagem que tem do porífero na página 10 em si. Então, eles têm os poros, na verdade os poros são formados por células, né, que são chamadas de porócitos, e esses porócitos eles formam as células em si. É uma estrutura muito importante porque é a partir dessa estrutura que a água vai para dentro do corpo do porífero em si, certo? Ele tem também uma estrutura, né, uma célula diferenciada, ó, essa verdinha aqui, que é chamado de amebócito em si, certo? O amebócito ele é muito importante porque quando o porífero consegue absorver água com as partículas,
ele vai fazer a fagocitose das partículas que o porífero conseguiu absorver em si. Ou seja, ele vai, é uma célula onde ele vai englobar essa partícula e aí essa partícula ela vai ser digerida. Então, os amebócitos são células que auxiliam no processo de digestão do porífero em si. Aí você repara, ele não tem um sistema digestório. Por quê? Porque ele não tem a formação de tecido em si. Então, ele tem células onde cada célula vai desempenhar uma função, certo? Em cima aqui do poro, ó, você tem o mesênquima. O que é o mesênquima? O mesênquima é uma estrutura gelatinosa, ele é composto basicamente de proteína, e no mesênquima em si vão estar mergulhadas várias substâncias, né, estruturas que compõem os poríferos em si. Então, tem essas células, o próprio poro, ó, se você olhar, ó, o próprio amebócito, ele está mergulhado no mesênquima em si. E todas as outras estruturas que estariam dentro do tecido do porífero em si, entre uma célula e outra, elas estão mergulhadas então no mesênquima, certo? Bom, aí a gente tem, vamos ver a próxima célula aqui, nós temos o coanócito, certo? O coanócito é essa célula aqui que a gente fala que ela é flagelada, ó. Ela tem a caudinha, né? Parecendo a cauda que existe no espermatozoide. No espermatozoide, a cauda serve para locomoção. Só que no porífero, o coanócito ele serve para quê? Para fazer com que a circulação de água aumente mais. Se você reparar, ó, vou diminuir a imagem aqui, ó. Você tem os poros no corpo do porífero, que é por onde a água entra, e a água entra pelo poro, aí ela vai para o átrio, que é essa região central aqui, ó. Então, a região central que é um espaço aberto, certo? E ela vai subir em direção à parte superior, que é chamado de ósculo, ó. Então, a água sobe em direção à parte superior. Porém, para que aconteça esse movimento da água, quem vai participar desse processo, ó, é o coanócito. Então, o coanócito ele vai movimentando o flagelo, que é a caudinha dele, e o movimento desse flagelo vai permitir com que a água então suba até o ósculo em si. E nesse processo todo, a água vai se movimentando aqui e o porífero vai filtrando as partículas sólidas da água, tá bom? Vou colocar uma imagem para você ver o movimento da água, ela entrando pelos poros e saindo pelo ósculo em si, tá? Vou colocar a imagem para você visualizar. Ó, essa aí é uma imagem de um porífero, né? E aí você repara que está em GIF, tá? Não é um vídeo. A água, eles usaram uma substância para mostrar esse movimento da água em si. Ela entra pelos poros e ela sai pelo ósculo, que é essa abertura na parte superior em si. Então, isso é um porífero, né? A água vai entrando pelos poros e saindo. Isso só é possível acontecer porque existe lá o coanócito mexendo o flagelo e esse flagelo permite a circulação, certo? Eu vou colocar agora para você também uma imagem ampliada do coanócito. Bom, esse aí é o coanócito, para você ver ele mais de perto, né? Ele tem algumas estruturas em si, né? Então você tem o colarinho. O colarinho, na verdade, ele vai conter o flagelo, ó. Você vê o flagelo aqui, ó. E aí você vê aqui na imagem, mostra o flagelo como se ele estivesse rotacionando e aí movimentando a água em si, certo? Aí você tem, então, o colarinho do coanócito em si, e ele é uma célula, né? Essa parte maior aqui seria o corpo da célula, e essa partezinha aqui central, ó, que tem a parte roxa, seria o núcleo da célula em si. Então, a estrutura de um coanócito em si é núcleo, colarinho e flagelo, certo? E aí ele tem os vacúolos aqui, digestivos, que eles também auxiliam no processo de digestão. Lembra que eu falei do amebócito, que ele ajuda no processo de digestão? Só que o coanócito também ajuda. Aí ele tem essas estruturas aqui, ó, que são chamadas de vacúolos digestivos. É quando ele engloba a partícula sólida que está na água em si e vai fazer a digestão, tá bom? Ó, e do ladinho dele está um amebócito também, que é a célula que auxilia nesse processo todo digestivo, certo? Aí na parte de cima nós temos uma estrutura, uma célula que chama, peraí, deixa eu arrumar aqui, pinacócito, ó. Esse pinacócito em si é uma célula que vai servir de revestimento do corpo do porífero.
Ela não vai formar um tecido como a epiderme, mas elas vão se aglomerar lá, elas ficam na parte externa do corpo do porífero e vão ter a função de revestimento, certo? Então, o pinacósteo reveste o corpo do porífero. E aí, você tem umas estruturas aqui que são chamadas de espículas, ó. Na apostila de vocês também aparecem as espículas, ó. As espículas em si, elas são estruturas de sustentação em si, elas são feitas à base de calcário, elas formam na verdade como se fosse um esqueleto simples, um esqueleto rudimentar, certo? Um esqueleto primitivo, mas para dar sustentação ao corpo do porífero em si. Então o porífero ele só consegue ficar em pé, vamos dizer assim, graças às espículas que estão mergulhadas lá no mesênquima. Lembra do mesênquima? Então, você tem as células mergulhadas no mesênquima junto com as espículas, né? E as partículas que são absorvidas também. Beleza, gente? E eles conseguem se reproduzir de duas formas. Eles têm a reprodução sexuada e a reprodução assexuada. Na reprodução sexuada, existe a produção de gameta masculino e feminino. Esses gametas eles são liberados na água e a fecundação é uma fecundação externa, certo? Não vou entrar em tantos detalhes assim, não precisa. E a reprodução assexuada, por exemplo, se um porífero for fragmentado, ou seja, for cortado em vários, ele vai originar vários outros poríferos. Então ele tem esse tipo de reprodução, certo? Que seria a reprodução assexuada. Com isso eu concluo a explicação dos poríferos em si, e aí vai ficar de tarefa para vocês, deixa eu ver aqui, aula 8, tá? Então a aula 8 fica para vocês fazerem, e aí vocês vão me mostrar na aula do dia, deixa eu confirmar aqui o dia, peraí. Bom, na segunda-feira nós vamos ter um feriado, né? Então vai ficar... Ó, esse aqui eu vou alterar a data, tá? Porque senão vocês vão ter um tempão. Eu vou deixar para aula, a gente tem aula de quarta-feira, vou deixar para aula de quarta-feira, tá? Então, aula do dia 22, vocês vão entregar para mim essa tarefa, tá bom? Aula 8, filoporíferos, para mim, beleza? Bom, a gente se vê na próxima, que vocês tenham um bom final de semana, aproveitem o feriado, eu sei que a gente não vai poder sair, mas mesmo assim dá para curtir. Curte a família aí, tá bom? Beijão, fica com Deus, até a próxima.